Fala galera, então vamos ver mais uma questão de ditadura militar para a gente poder trabalhar alguns temas que também, né, são importantes num período tão vasto, tão amplo da nossa história recente. E aqui eu vou falar um pouco dos movimentos guerrilheiros, dos movimentos políticos que marcaram tanto o período da ditadura quanto os períodos precedentes, tá? E tirar algumas dúvidas sobre um tema bastante confuso e complicado que a gente tem envolvendo tantos movimentos, tantas siglas, né, para vocês e até para a gente. Ó, a Guerrilha do Araguaia. Pergunta o exercício. Um dos principais movimentos de resistência armada contra o regime militar. Foi organizado por quem, a Guerrilha do Araguaia? Bom, primeiro, preciso saber que a Guerrilha do Araguaia foi um movimento rural, tá? Camponês, que se deu ali na região do chamado Bico do Papagaio, no norte do estado de Goiás, na época, que hoje é o Tocantins, sul ali do Pará, na região norte ali do Brasil, basicamente, composto por estudantes, jovens, por uma utopia revolucionária de derrubada da ditadura militar, mas muito inspirado na Revolução Cubana, de um modelo de revolução rural, camponesa, como foi a Revolução Cubana. Claro, dentro da tentativa de instaurar um regime socialista no Brasil através da ditadura do proletariado, entendendo que o único caminho para libertar o Brasil da ditadura militar de direita era uma revolução armada de esquerda, começando no campo, tá bom? Por uma luta camponesa. Lembrando que também havia nas cidades a luta armada urbana, a guerrilha urbana, de assaltos a bancos, de sequestros e de ações que envolviam as grandes cidades, os grandes centros urbanos. Nisso a gente tinha áreas distintas de atuação, formas distintas de atuação dentro das próprias guerrilhas, e isso é muito importante entender como que elas se diferenciavam, apesar de todas elas quererem lutar contra a ditadura militar. Veja bem, então a Guerrilha do Araguaia foi um movimento organizado pela UDN? Não, porque a UDN foi um partido conservador que marcou a história da República antes da ditadura, no período da chamada República Liberal Democrática, Popular Liberal Democrática, entre 46 e 64. A aldeia de Carlos Lacerda apoiou o golpe militar, o golpe civil-militar, já que teve participação da sociedade civil, o golpe, setores conservadores da sociedade civil, inclusive do partido da UDN. Tá? O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, ele foi um movimento importante de oposição à ditadura, dentro da ditadura, mas foi um movimento mais partidário, institucional, de uma oposição no Congresso. A gente chama uma oposição moderada, consentida, já que é uma oposição dentro das regras do jogo político, tá? Mas não caracteriza nenhum braço armado, o MDB. A se confunde, de fato, a Aliança Libertadora Nacional foi um grande movimento guerrilheiro que se deu no Brasil durante os anos 60 e 70, mais ali nos anos 68 e 69, liderado pelo famoso Carlos Marighella, um dos maiores guerrilheiros da história do Brasil. Mas a ALN foi uma guerrilha urbana, especificamente atuando em grandes centros urbanos, como São Paulo, promovendo ações de sequestro para trocar por presos políticos e, ao mesmo tempo, de assaltos a banco para obter recursos para financiar a guerrilha. A Aliança Libertadora Nacional, ela teve um importante papel no combate à ditadura militar dentro do período mais importante das lutas, né? Ali entre os anos 67, 68, 69, principalmente. Tá bom? Reprimida depois e combatida depois com a morte e assassinato do Carlos Marighella, tá? O Partido Comunista do Brasil foi um movimento, de fato, que representou, tá, o apoio à formação da guerrilha da Araguaia. Muito presente dentro de universidades, dentro do movimento estudantil, o Partido Comunista do Brasil, que tinha rompido com o PCB recentemente, acaba idealizando e organizando a Guerrilha do Araguaia. E é ele que, a partir de 72, principalmente, 74, né, institui ali a guerrilha, quando a guerrilha ganha força na região norte e, consequentemente, passa a atuar. A guerrilha, no entanto, foi reprimida, combatida, duramente violentada. Muitos de seus membros foram mortos, poucos sobreviveram, e a ditadura militar, sobretudo o governo Geisel, né, combateu a guerrilha. Então, a alternativa certa D. A Frente Integralista Brasileira, a FIB, foi um movimento no governo Vargas, ali, no início da década de 30, de caráter fascista, conservadora. O movimento integralista, né, inspirado nos regimes de extrema-direita, nacionalistas, conservadores, antidemocráticos, anticomunistas europeus. Esse movimento no Brasil, ele embasou o governo Vargas, legitimou o governo Vargas, mas depois acabou perseguido dentro da própria ditadura do Estado Novo, já que a ditadura do Estado Novo aboliu todos os movimentos e todos os partidos, né, dentro do país. E por essa razão, os integralistas também acabaram se voltando contra o próprio Vargas. Mas o integralismo foi um grande movimento que atuou aqui no Brasil de caráter extremista, né, de direita, no contexto da era Vargas. Então, ficamos com a alternativa D. Valeu, galera. Abraço, meninos.